Oi pessoal, aqui é o Douglas, bem-vindos a mais uma videoaula. E nessa videoaula nós vamos falar sobre laço de repetição novamente com o for, só que dessa vez nós vamos usar um laço de repetição encadeado. Ou seja, nós temos dois laços de repetição, um dentro do outro. Para poder demonstrar mais ou menos como que funciona, primeiro eu vou começar de um exemplo bem simples. Sempre que eu tenho dois laços de repetição, eu vou usar duas variáveis de incremento. Geralmente a primeira a gente chama de i e a segunda a gente chama de j. Isso é meio que uma convenção, mas pode ser qualquer nome. Então eu vou colocar aqui um for e eu vou começar o i com 0, né? E enquanto i for menor do que 5, eu vou incrementando o i. Então o que está fazendo? O i vai variar de 0 até 4 aqui, correto? Então se eu colocar aqui para dar um printf %d no valor de i em cada interação, certamente eu terei os números de 0 a 4. Agora, digamos que dentro desse for, eu coloque um outro for. Só que agora, a minha variável de incremento é o j. Para j começando em 0, enquanto o j for menor do que 4, j mais mais. E agora aqui eu quero imprimir o valor de j. Então vamos primeiro observar o comportamento, o que vai acontecer aqui. Para não ficar tão confuso, eu vou dar assim, ó, sempre que tiver um final de um j, eu vou dar 2 espaços. E esse foi o comportamento que a gente teve. Vamos entender o que está acontecendo aqui. É muito simples de entender um laço dentro de outro. Você sabe que esse laço grande, ele vai acontecer 5 vezes. E esse laço pequeno, ele vai acontecer 4 vezes. O de cima, ele vai variar de 0 até 5, e esse aqui ele vai variar de 0 até 3. O que acontece? Na primeira interação, o i vai ser igual a 0. Ele vai imprimir, né, o 0, e depois ele vai entrar nesse loop. Ele só pode sair desse loop quando esse loop acabar. Então, ele vai imprimir todos os valores de j, 0, 1, 2, 3. Ele sai do loop. Quando ele sai do loop, ele volta lá para cima, o i é incrementado e agora o i é 1. Ele imprime 1 e depois ele já está de volta no segundo for. E agora ele vai imprimir novamente todos os valores de j. Então é mais ou menos o seguinte, ele entra no loop grande, passa por todo o loop pequeno, sai, volta para o loop grande, ainda continua verdadeiro, entra de novo, encontra outro loop, roda, roda e passa por toda a interação do loop, sai e volta. Então, sempre esse loop ele é executado completamente para poder esse outro loop retornar lá para cima. Ok? É importante que vocês vejam isso. Talvez uma forma de ficar mais fácil o que estava ocorrendo seria colocar a quebra de linha aqui, ó, a dupla quebra de linha, né? Aí sim a gente vai ter, ó, no primeiro número, eu vou colocar até assim, ó, i igual isso aqui, e aqui eu vou colocar j igual isso aqui. Vamos executar. Então a gente vê, ó, o i começa com 0. E o que acontece? J vai ser 0, 1, 2, 3. Aí depois o i passa a ser 1. E ele vai de novo, j 0, 1, 2, 3. O i passa a ser 2. Aí ele vai 0, 1, 2, 3. E assim por diante. Sempre todas as interações do j vão ocorrer para depois o i mudar. Porque o loop do j está dentro do loop do i. Você tem que tratar tudo que está dentro do loop do i como se fosse um código normal. Você não precisa se preocupar que é outro loop. Já que é um loop, ele vai executar inteiramente, como se fosse uma linha de código. Visto isso, agora que vocês tiveram uma ideia melhor do que é um laço de repetição encadeado, a gente pode resolver esse problema aqui. Calcular o fatorial de um número sem usar a multiplicação. A gente fez uma questão parecida, né, de como multiplicar dois números sem utilizar a multiplicação. E a resolução para isso vai usar uma parte daquela resolução, porque a gente vai estar multiplicando números, só que ela é um pouco mais complexa, porque a gente vai estar multiplicando números uma sequência de vezes. Então, primeiro, o que é um fatorial? Fatorial de 5, 5 fatorial, a mesma coisa aqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Então, como que a gente pode simular esse comportamento sem usar a multiplicação? Bem, primeiro já sei que eu vou ter dois fors. Então eu vou precisar de duas variáveis de incremento. Vou chamar de i e j.
Depois eu vou ter um número, correto? Esse número vai ser o meu número que eu vou calcular o fatorial. Então, se eu quiser fatorial de 5, num vai ser igual a 5. Eu vou precisar também de uma variável fatorial, né, que é onde eu vou guardar a resposta do fatorial daquele número. E eu vou inicializar ela com 1. Depois eu vou ter um ox que eu vou precisar e vou inicializar ele com 0. Vocês vão ver porque que a gente vai precisar dessas variáveis. Primeira coisa que a gente precisa fazer é dar um scanf para ler o número que a gente quer ler, né? Então, %d e num. Então, a gente já leu o número. Agora, a gente começa a fazer, de fato, o cálculo do fatorial deste número. Então, eu vou começar aqui com o primeiro loop, i igual a 1, enquanto i for menor ou igual ao número, i mais mais. Ou seja, se o número foi 5, eu quero calcular o fatorial de 5, que é 120. A gente vai começar aqui do 1, depois o i vai ser 2, 3, 4 e 5. Por que a gente quer isso? Porque a gente quer justamente multiplicar, né? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Então, o nosso i ele vai assumir todos esses valores. Só que a gente não pode usar a multiplicação. Se a gente pudesse usar a multiplicação, seria muito fácil. A gente precisa usar a adição. Então, a gente vai precisar colocar um outro loop aqui dentro. For j igual a 0, enquanto j for menor do que o fatorial, porque sempre a gente vai estar multiplicando o número pelo fatorial que está guardado. Então, por exemplo, se eu coloco 5 vezes 4, eu vou ter 20. Quando eu chegar no 3, eu vou querer multiplicar 3 por 20, que é o que está guardado lá na variável fatorial, porque a multiplicação vai sendo acumulada, correto? Então, para j igual a 0, enquanto j for menor do que o fatorial, j mais mais. O que eu vou fazer? A minha variável ox, ela vai receber o meu i, no caso o ox, né, mais i. Ou seja, estou incrementando ela em i. Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Depois que eu fizer isso, o meu fatorial ele vai receber aquele ox. E é importante que sempre quando eu terminar esse loop interior, que eu retorne o ox para 0. E agora, por final, eu posso finalmente imprimir essa variável fat, que vai ter o fatorial do meu número. Talvez não fique muito claro o que está acontecendo aqui nesse código. Talvez você realmente tenha que tentar simular, fazer um teste de mesa e ver o que está acontecendo para poder ficar mais claro. Eu confesso que para mim também foi um pouco difícil chegar nessa solução. Eu fiquei pensando e eu não estava me tocando que essa variável precisava ser zerada aqui e estava dando muito erro, mas no final eu consegui. Então, eu acho que para esse problema aqui, vocês estão vendo esse código, eu acho que vocês precisam tentar fazer teste de mesa e ver em cada interação o que está acontecendo. Então, se a gente executar isso aqui e a gente colocar, por exemplo, para calcular o fatorial de 5, a gente vai ter que é 120. Se a gente quiser calcular o fatorial de 6, 720, o de 7 ou de 8. Então, você vê que o código ele é funcional. Quando você tem mais de um for, você vai ter mais interações acontecendo. Então, talvez fique um pouco mais difícil de acompanhar assim, sem fazer um teste de mesa e anotando o valor das variáveis a cada interação de cada for. Eu espero que tenha ficado claro, pelo menos um pouco, o que está acontecendo nesse código. Obrigado por assistir e até a próxima aula.